pelo menos é o que eu penso, como convém esclarecer inicialmente, o que é que essa lição propõe hoje. Bom, o texto, todo o texto tem um... Aliás, sua peça, né? Foi minha prova. Então, porque veja bem, tudo que se for saber o que é escrito, o título deve sintetizar o que é que a lição nos propõe no nosso caso. A igreja avança. E aí afunila para um item mais específico, que é a primeira viagem do apóstolo Paulo. Sabemos todos que ele fez 4 viagens. A igreja avança. Crescimento do reino de Deus após o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Os apóstolos, cumprindo o ide, foram aos campos. Um deles, Paulo, realizou essas viagens. Então, o que a igreja precisa avançar? O ministério precisa crescer. A palavra precisa ser levada. Então, aqui, a igreja avança. Temos que ter uma compreensão. E depois, no final, nós vamos ver sobre isso. As nossas Antioquias. Primeiro que ele teve uma estratégia, ele adotou uma estratégia a partir das condições da época. Ele adotou uma estratégia. Isso nos remete à necessidade que também nós sejamos bons. Olá! Pega a sua aí. Também. Diga. Bom dia. Então, se lá houve a necessidade de se adotar uma estratégia pelas condições, pela situação da época, condições em todos os sentidos, né? Então, hoje também. Por quê? Porque que não há, esse aqui tem uma frase, ele vai fazer algo lá, primeiro ele pensa nas estratégias, né? Tudo na vida é um elemento facilitador. Lá na empresa dela, vai fazer algo, pensa antes as estratégias. Também assim no ministério. É claro que isso pode, e é verdade, não ser o mais importante, mas compõe uma necessidade metodológica para que a gente não fiquemos apenas no saber de Deus, mas ultrapassemos o saber que é necessário para ir até o conhecer a Cristo. Uma coisa é saber. Dizem, e eu concordo, que a Deus, inclusive Satanás, sabe de Deus, só não conhecem a Deus. Isso é uma coisa. Então aqui a igreja avança para levar o conhecimento. Então ele arruma uma estratégia na época. Na época, como é que se fazia? Ora, era muito comum o conhecimento verbal. Tanto que no mundo secular, o divisor de águas do pensamento ocidental está em Sócrates, tanto que dizem assim, pré-socráticos e pós-socráticos. Sócrates foi o divisor de águas. Sócrates nunca escreveu uma linha. Era verbal. Era muito comum se falar verbalmente e se falar, já na época de Paulo, se falar por cartas, né? Cartas, estratégia. E também viagem, organização de viagem. Como é que ele ia escrever uma carta para quem ele não conhecia? Muita gente não conhecia. Então o id dele foi ir pessoalmente. Vamos ver que hoje, com as redes sociais, não precisa ir pessoalmente. Isso aí você vai ver depois. Então Paulo teve a necessidade de ir, porque ele tinha que ir falar. Ele poderia fazer uma carta e fez para várias igrejas, mas inicialmente ele foi lá
talvez hoje nem seja tão necessário. Hoje se fala com o mundo todo, né? Então ele foi, a primeira viagem dele. É importante saber que por que ele estava em Antioquia. Havia duas Antioquias. Essa que ele estava era um elo de ligação do Oriente para o Ocidente. Portanto, era uma região importante. E que a outra era um outro trajeto também importante. Então ele foi aonde e voltou. Bom, por que a cidade importante foi escolhida? Bom, é que aquilo era centro de formação de opinião em todos os sentidos. Bom dia! Opa! Pensei que o que Deus uniu a escola bíblica tinha separado, mas não. Eu fui na escola bíblica infantil. Qual o quê? Eu tenho agora 5 minutos para pedir perdão a Deus, né? Pensar mal dos irmãos. Então, a expansão ele escolheu ali. Então não foi com o propósito de Deus, né? Em atendimento ao propósito de Deus, ele foi para um lugar que tinha que ir mesmo. Depois ele foi por outros lugares. Às vezes, nós não tivemos cuidado, a gente vai para lugares mais fáceis. E ele não quer dizer que é o mais fácil para ele, foi o mais fácil para o ministério, que era um centro de difusão de opiniões, de cidade efervescente, né? E tudo mais. Peraí, tem mais aqui. Sua pesca, minha irmã. Pode ficar. Obrigada. Guarde aí. Dê uma ela aí. Aí, minha irmã. Uma pesca. Obrigada. Uma Esse pesca. professor aí já dá a margem da Eu sou, no mundo secular, eu sou professor, ele já tem. Foi ele que deu a dele. Estou aqui entregando de volta. Obrigado. Fiquei com uma mais. Valeu. O professor Cuspe Giz tem que trazer uma pesca para não se perder. É o Cuspe Giz, né? Então a expansão inicial do Evangelho elegeu-se não aleatoriamente, porque nós sabemos que Deus é quem nos guia. E ele começou por Antioquia, centro importante de difusão de todo tipo de coisa, inclusive de heresias, de cultos a Deus, enfim, por ali. Não foi o mais fácil para ele. Ele sai dali, vai para Chipre, uma ilha, né? Lá em Chipre teve problemas, sabemos disso. Com quem? Vocês lembram, meus irmãos? Essa aqui que é uma leitura voraz da Bíblia. O que foi que aconteceu lá em Chipre? Ele teve problemas com quem? Barnabé. Primeiro com o que o acompanhava. Aí, da pesca dele. Primeiro com Barnabé. Então, meus irmãos, nós vamos ter problemas com os que nos acompanham. Amém. Né? Com os que nos acompanham. A Bíblia trata dessas questões não para arrefecer os nossos ânimos, mas para dizer: cuidai-vos. Há uma canção aí popular que diz: Deus me proteja de mim e da bondade e da maldade de gente boa. Então vai ter maldade no meio, né? Eu não estou dizendo que é o mal, mas existe. Quando um pastor daqui da igreja ia assumir uma igreja na cidade de onde ele é originário, teve um culto na casa da irmã Marlene, e aí pediram que eu lesse um texto rápido para ele. E eu li uma passagem de Jesus, onde lá na Galileia, Jesus foi pregar aos seus, a Bíblia de infância familiar. Não conseguiu. É porque ele não conseguiria. Não, se ele quisesse, ele conseguiria. O que é que ele quis dizer? Olha, com os seus há um elemento de dificuldade.
furtador terrível. E disseram, mas esse não é o filho do carpinteiro, está sabido assim, é? Já pensou eu pregando em Olivença? Primeiro com os apelidos lá impublicáveis. Todo menino de lugar pequeno tem uns apelidos horríveis, né? E o pessoal ia me chamar de pastor fulano, que dizia o apelido. Eu começava a minar minha resistência. E eu me dar tapão nas costas e me lembrar de que eu furtava jaca no sítio de Zandulino. Como é que o pregador é o cara que furtava jaca quando era menino? Todo menino nesse lugar, menino em cidade pequena, lugar pequeno, é furtador de frutas. Olha. Então como é que eu vou pregar em Olivença? Esse é o menino de Moacir que furtava mangas no quintal de Dona Isabel. Veja, então, horrível. Então, a partir daí, veja que lá já Barnabé tem. Vários são os motivos, meus irmãos. Todos podemos ser enfechados em sentimentos humanos. Por exemplo, vaidade, inveja, ciúme, santarronices. E vai. Nós podemos encontrar entre nós. Se eles encontraram, nós também, na difusão do Evangelho. Já pensou? Eu nem vou citar ninguém. Uns é verdade. Depois de certo tempo, a gente passa a ter a autoridade vinda ou advinda do Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito Santo de Deus, passa a ter autoridade entre os seres. Mas no início, não é fácil. Pregar para você. Então, ele já teve lá um problema com Barnabé. Depois do que foi que ele teve na existência de onde? Entre os judeus. Sabe quem são os judeus? Os crentes da época. Né? E tinham judeus e não judeus, classificados como gregos ou gentios, que não eram judeus. Então, os judeus eram os religiosos. Estava se difundindo o cristianismo. Entre quem? Entre os da lei, que são judeus, né? Com o advento de Cristo, eles criaram resistência. Foi uma nuvem. O que foi que trouxe copiar? Já tem um ponto na prova final. Então, vejam bem, ele começou a encontrar dificuldade. Ora, meus irmãos, exceto, claro, na igreja Teosópolis, somos todos santos, a dificuldade está dentro da igreja, meu irmão. Vamos ver depois aqui, olha, nossos percalços. Só estou dando uma apanhada. Bom, aí a primeira viagem de Paulo, ele vai. Teve problemas. Na época, as questões eram literais. Físico-literais. Surra, não era surra de palavra, não. Morte, não era mortificar a alma, nem mortificar a moral, não. Era morte de corpo mesmo. Né? Então ele foi aviltado física e moralmente nessa primeira viagem. Tanto que ele fugia, ele foi saindo, foi viajando, se desviando do mal fisicamente, literalmente. Nós podemos que certamente, dada a similitude atual, não corremos esse risco, mas corremos outros riscos de mortificação. Tanto que quando Nietzsche fala Deus está morto, eu tive que comprar todos os livros de Nietzsche publicados no Brasil. Porque ele publica, a filosofia de Nietzsche é por aforismo. É difícil, ele diz algo e não explica. Aí depois você tem que ler mais para entender. Bom, vocês já estão acostumados, porque quando há uma pregação, o pastor vai lá e cai, busca explicação em outro texto. É mais ou menos isso. Ficou dito que ele estava dizendo que não era morto fisicamente. Como muita gente diz, não, ele está errado porque Deus não morre. Claro, ele podia ser tudo menos um imbecil. Ele sabia que Deus eterno não morre. Tanto que no texto principal ele diz assim: nós o matamos todos os dias. Só se mata uma vez. Todos os dias. É que
você não tampar, Bicho é. enxuga rápido. A conspiração contra o neófito, até o pincel, o adervão, o pincel desliza e não beleza. Mais ou menos assim. E agora tampa. Quem é alemão? Aí significa Deus está morto? Não, por quê? O significado é uma língua sintética. Eu tive que aprender isso. Deus está mortificado. E ele diz, explica depois, toda vez que nos afastamos de Deus, nós o mortificamos, ou seja, nós o matamos em nosso coração. Tem um comentarista que diz, nós o eclipsamos. Toda vez que a gente se afasta de Deus, ele diz, todo dia nós o matamos. Esse cidadão foi chamado de louco. Conta a história de um louco. Todo mundo achava que ele era louco. Porque ele diz, Deus está morto, nós o matamos todos os dias. Ou seja, nós mortificamos. Nós entendemos como é? Aí faz sentido, não faz? Faz sentido. Nós temos um problema muito sério, que é que os outros matam. Não é? A gente não se inclui. Isso é muito Em fácil, tudo, é professor. claro. Olha, nós não estamos aqui. Se eventualmente vocês gostarem de alguma coisa, dizem, fulano poderia estar aqui para ouvir. Mas é para a gente ouvir. Exatamente. Não é? Quando fala em idolatria, aqueles católicos, ora, se fosse assim, vai todo mundo embora, os católicos, a gente conversar sobre idolatria. Estou conversando para a gente. A partir de mim e mais ainda para mim do que possivelmente para vocês. Então, está aqui, inicial, viagem de Paulo, percalço, começou a ter. Mas aquilo não, certamente, nas suas humanidades, Paulo deve ter passado pela cabeça de Paulo muita coisa. Ele desistir, é possível. Aí, eu estou dizendo, a Bíblia não diz isso. Mas ele, apesar disso, perseverou. O Papa João Paulo II diz uma coisa seguinte, ele diz assim, santo é o pecador que não desiste. Santo não é um cara perfeito, é um pecador que não desiste de lutar contra o pecado. Eu acho extraordinário. Nós somos santos, viu, minha irmã? Tá? Apesar de você já estar quase completamente santa, mas o que lhe falta, não desista. É isso que é ser santo. É o caminhar na direção dessa linha do horizonte, enquanto vivos, inalcançável, mas que nos convém remar o nosso barquinho na direção dela. Aí nós seremos santos, no sentido de buscando santidade. Não é isso? Bom, então ele perseverou, ele não desistiu. Isso é um exemplo, já nessa primeira viagem, como Paulo fez. Para quem chegou depois, ele adotou um método que fazer para a época, que agora é um pouco diferente. Segundo, ele desenvolveu e enfrentou percalços, mas não desistiu. Imagino que ele deve ter pensado em desistir. Porque, como diz os acomodados como eu, a carne cansa, né? O corpo cansa, a mente cansa. Mas o Senhor nos alivia. Anteontem, minha filha, eu tenho uma filha que não é com Valdice, diante do casamento. E ela está sentindo necessidade. Eu tenho uma coisa comigo e não copiem, porque não é coisa muito boa. Acho que eu tenho um excesso de pudor cristão. Não é pudor, é excesso de pudor cristão. Eu não gosto de ser incisivo nas coisas. Me incomoda ser incisivo. Isso não é certo. Então, eu os convidei para um encontro de casados, porque eu fui por lá, eu acabei sendo alcançado e tal. Convido para um tempo na igreja, mas eu não sou incisivo.
Não estou dizendo que eu sou pior nem melhor. Eu sou um tipo que Deus fez assim. Não sou também espírito de Gabriela, que não posso mudar, eu nasci assim, eu morri assim. Mas ela sentiu a necessidade. Como é que a gente dribla isso? Orando. Ela já sentiu a necessidade, ela tem um casal e passou a me convidar para ir circunstancialmente à casa dela. E lá são os dois, meu genro e ela, e esse casal de amigos, para conversar sobre isso. Anteontem nós falamos sobre arrependimento. Ela escolhe o tema e a gente conversa sobre isso. Então, Deus prepara o caminho. Então a gente vai lá, faço umas pesquinhas dessa aqui. Tá bom? Eu anseio o dia em que eles possam atender um convite de vir para a escola bíblica. Enfim, Deus é que sabe. É interessante ver que no próprio texto está falando que foi o Espírito Santo que direcionou, que eles estavam orando e jejuando, né? Adorando a Deus e jejuando. Entendeu? Então, assim, foi uma direção do Espírito Santo mesmo. Tudo fez a parte da direção. Você falou sobre a oração. Aí, desenvolvimento da lição. São sínteses. Está na lição. Antioquia é importante, a gente já falou. Separações. Eita, meu céu, acho que é porque eu não fecho, né? Não fecha, o ventilador enxuga a ponta. Separações, já Deus separações até hoje. Gente, olha, exceto na Teosópolis, quanto mais um lugar de destaque nos cultos, é palco para separações. Quem é que mais se destaca no mundo das igrejas? O pessoal que está no culto por alguma coisa. Quem eventualmente prega, quem é da música, quem dá testemunho. Meu Deus, olha, isso é um horror para a gente. É necessário isso. Tem que ter mais cuidado. Né? Dizem que quem conhecer alguém dê poder em qualquer sentido. Qualquer sentido, né? Horácio, que foi bancário ali, meu colega do Banco do Nordeste, né? Mas depois eu emburrice, fui fazer concurso para juiz, queria ter ficado lá no banco, para não sofrer dessa amizade, mais ainda. Então, aí volta para chefiar um cargo em comissão. Vocês já viram como eu já falei aqui uma certa vez. Deu a comissão e o entra no banco. Bom dia, um dia. Não é bom dia. Bom dia. Né? Exceto alguma que eventualmente esteja aqui, a enfermeira entra no quarto do hospital, não é? Olha o soro. É o seguinte. O que é isso? O remédio que o médico passou. Aí tem uma mudança na pessoa, né? A pessoa era de uma forma, aí diz assim, a pessoa muda. Diz assim, o que é esse remédio aí? O que o médico passou? Eu estou falando que é comum, claro que tem gente que não é assim. Aí eu disse, não, mas é porque ela tem alergia, mas é dipirona. Isso aconteceu comigo. Alérgica de dipirona. Você não me falou antes, uma cara feia. Gente, um médico amigo meu disse, quando quiser ir no hospital, primeiro, olha, sou Luiz Bezerra, juiz de direito. É para poder o cara lhe tratar como gente, pelo menos. Entendeu como é que é? Como é que nós somos? É fácil dizer isso dela, não é verdade? Ser humano. Não é ela, somos nós. Vê isso em todo lugar. Então, ele começou a ter separações, problemas, obediência, obedecer. Meu Deus. E aqui, tem um problema. Quanto mais consolidados naquele ato de fazer, o ato de fazer incorpora-se ao seu ser. Uma vez eu falei aqui, vou repetir, porque
Porque faz sentido, novamente. E às vezes, aquela propaganda da minha época, vocês não eram nascidos, que dizia assim, coma batom, aquele batom de chocolate. Da minha época. Quando surgiu. Não, mas ela é Coma batom. Aquilo, todo mundo começou a querer comer batom. Coma batom, todo mundo se lembra, coma batom e vai comer batom. É uma repetição que consolida como representação social na cabeça da gente. Longe não, agora é o ano do amor. Se bem que hoje está um pouco diferente, porque hoje, com a velocidade da comunicação muito grande e muito extensiva, ela funciona muito mais como não chega nem a formatar como representação social, mas com uma luminosidade de cometa. E depois ninguém sabe mais do cometa. Ninguém fala mais do amor. Tinha até a carajé do amor. Desse jeito, né? Então, entendeu? Você tem razão, é isso mesmo, mas hoje é um pouco diferente. Agora vai assim, depois apaga. O cometa passa com uma luminosidade que cega, mas só agora, depois de não sei quantos anos. Então, aí vem obediência. Ora, como vamos obedecer? Obedecer a quem? Você que come batom. Muito. E até hoje. Eu comprei pra meu médico, aí minha filha pegou, daquela da peixe e comeu. Disse, minha mãe continua bom, viu? Roubou, entre aspas, do filho. Não, eu acho interessante essas coisas, sabe o que é? Tem uma famosa sorveteria aqui na cidade, antiga, a primeira daqui. E aí eu fui ali no Danúbio tomar um sorvete. Existem pessoas, inclusive nós às vezes, viu? Deve ser, viu? Que nem parece, mas a gente às vezes dá uma de Zé de Conta. Você já ouviu falar de Zé de Conta? Mas isso não é bem assim não. E tem muitos que exageram. Aí esse cidadão, eu converso muito com ele. Ele é o famoso Zé de Conta. Do tipo que se você concordar com ele, disser, mas eu não estava bem certo não, muda de ideia para ser Zé de Conta. Aí ele disse, eu fui ali no Danúbio tomar um sorvete. Presta não tem, não é mais de fruta. Mas continua docinho, eu dizendo, continua docinho, sorvetinho docinho. Não, mas aquilo é essência pura. Ora, meu irmão, eu lá vou atrás de essência. Aí um dia eu fui lá no Vesúvio comer quibe. Era na época de Gabriela que prestava de marrom que prestava. Como é que eu vou ressuscitar marrom para fazer quibe para mim agora? Não é? Eu não vou ressuscitar marrom, o cara que era dono. Eu tenho que comer o que tem agora. Então é assim, sabe? O quibe continua gostoso, agora o sorvete realmente mudou, mas dá para tomar, né? Amiga, você não tem, olha, a gente só escolhe quando tem opções para escolher. Nós fomos na fazenda dele, e aí eles colheu lá uma jaca para mim. E essa jaca tinha aquelas que tem uma cabeça meio dura, tem uma que tem a cabeça meio dura, e tem da outra, eu disse, não, então é essa, meu irmão. Vai me dar duas logo aí, eu vou levar. Aí eles só escolhem jaca toda molinha, quando tem, né? Quando não tem, ela é a cabeça dura. Olha a parte mole, joga a parte dura no lado. Então, isso parece desimportante, mas olha, nossa vida, inclusive cristã, é assim. Sabia? Tem gente que vai me dizer, como é seu nome, meu irmão? Milene. Milena. Sempre vamos encontrar. Você encontrou, encontra e vai encontrar. Porque ser humano é assim. Zé de contra para dizer tudo, sabe? E o que é pior, isso nos atinge diretamente. Nós temos que estar ungidos no Espírito Santo de Deus para saber que isso não é maldade dele. Como diz Chico César, Deus me proteja de mim da maldade de gente boa, porque eu também, se não naquela matéria, naquele assunto,
em outros tantos assuntos. Eu também sou ser humano, eu incorro nisso. Nós estamos aqui, meus irmãos, estudando a palavra para 3 coisas. E se pudéssemos hierarquizar, nessa hierarquia, que a lição de hoje, todas as lições, sirvam para que Deus haja em mim. Entendeu, Milena? Milena, não cuide disso, porque nós temos outros tantos. Pode não ser daqui, mas depois, através de mim, e só por último, por mim. É claro que Deus pode inverter essa hierarquia, fazendo por você, para que você vá amadurecendo, a ponto de, observando o que Ele fez por você, começar a se colocar em disposição para que Ele faça através de você para outras pessoas, porque no final o objetivo de Deus é que Ele faça em você. Amém. Você faz o bem, portanto Deus através de você. Primeiro você recebe o bem, Deus fez por você. Já notaram que nos testemunhos a gente só presta atenção e só proclama o agir de Deus por mim? Isso me incomoda bastante. Não que isso seja errado, é porque apenas é uma testificação que nós somos infantis, ainda não amadurecemos, entendeu, Débora? Porque o objetivo, imagine, meu irmão, que Deus quer que você seja um melhor cristão. É o que nós chamamos de processo de santificação. Agora, enquanto permita a gíria, seu lobo não vem, Ele pode fazer por você, para que você saiba que Ele é o Senhor de todas as coisas, tem poder e peça o que Ele vai fazer. Mas para isso é para que você amadureça e se disponha, eis-me aqui, para Ele fazer aos outros por você. Primeiro por você, depois através de você. E por último, claro, amadurecido, Senhor, eu tenho que melhorar. Diga. Vou dar um testemunho também. Diga. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos aqui na igreja, já. Pastor Hélio deu um certo poder a uma determinada pessoa. E de repente, ele me ofendeu tanto na entrada da quadra ali. E eu fui para casa achando que eu não voltava mais. E eu tive que lutar para voltar no outro domingo, porque eu não queria mais vir para a igreja. Depois eu disse, mas Senhor, se o Senhor me deu esse objetivo de crescer, de fazer alguma coisa por outras pessoas, será que agora eu vou pensar só em mim? E eu levei muito tempo olhando para a pessoa e tendo que dizer, Senhor, repreende isso do meu ser. Esse exemplo, possivelmente todos aqui já tiveram. Não nesse sentido, mas em outro sentido. Os exemplos são os mais variados, todos têm. Em sentido diverso, em qualidade, ou seja, em tipo, em quantidade. Todos. Eu fui aviltado aqui com uma pessoa, quando eu cheguei à igreja, pelo fato de eu ser juiz. Vocês acreditam nisso? Creiam em mim. Para fazer ser juiz, a pessoa achava que tinha um direito de me desmoralizar para mostrar para mim, e ele dizia isso, que aqui você não é juiz não. Ele dizia isso. Vocês não vão acreditar. Agora, como é que alguém chega à igreja? Ora, dizem os da vulgata canalha, que juiz pensa que é Deus, né? Então eu já chegava aqui pensando que sou Deus. E o cara me diz isso, você imagina. Porque o pessoal diz que promotor pensa que é Deus. Juiz, esse tem certeza que é. E o advogado? Cutuca a ambos diabolicamente. Isso é as conversas de forma, desmoralizar o povo do advogado. Eu penso diferente. Eu penso que o juiz é Deus, o promotor o capeta, e o advogado Jesus. É isso
Indo nessa direção, uma certa feita eu falei isso, por outras palavras, eu disse, sabe por que o advogado é o que santifica a atividade forense? Aí o cara disse, claro que foi um deboche, não leva ao pé da letra, não. Mas como assim advogado é o que santifica a atividade forense? Eu disse, meu filho, Jesus veio para salvar os salvos? Disse, não, tampouco o advogado para inocentar inocentes. Então é um princípio cristão, inocentar culpados. Veja, isso é um deboche, se chama de argumento falacioso. Você ia falar alguma coisa? É porque perdi o contexto da Eu quero falar. Lembrando, irmão. Ô irmão, eu não entendi quando você falou assim, que quando a gente tem que ter cuidado na hora de dar o testemunho. Porque como é que a gente tem que falar? Não entendi. Não, eu não sou. Não é isso. Veja bem. O grande problema. Existe uma questão que a gente chama de. Tudo que a gente faz pode ser visto sob três ângulos. O ângulo formal, como é que eu falo? É a comunicação formal, você sabe. Substancial, não é como eu falo, o que é que eu falo. E o terceiro é o sentido ético, que a gente diz assim, é na direção do bem, da emoção do mal. O testemunho, vocês têm que ter cuidado quando eu digo sobre isso. Os testemunhos não falam ao coração de algumas pessoas. Euzinho da Silva Xavier. Isso é porque eu sou melhor, tampouco pior. Deus não fala ao meu coração com testemunhos. Eu defendo o testemunho, porque ele fala ao coração de outras pessoas. Entendeu? Porque tem pessoas, não é que eu sou melhor, tampouco sou pior. São diferentes. Tem pessoas que Deus faz, eu disse isso no antitestemunho, foi esse o termo que eu usei, que ele queria que eu falasse o testemunho. Insistiu, eu fiz um antitestemunho. Nada honesto. Alguns, eu usei uma metáfora, alguns, Deus os tem na preciosidade dos cristais. Não é melhor, mas quebra com facilidade. Outros, na preciosidade dos metais. Como é que se molda metal? Bota no fogo, aquece assim, senta a marreta em cima. Tem muitos que Deus faz assim, é isso. Então o testemunho não estressa a marreta. Não é assim? Você não conhece esse tipo, não, amiga. O pessoal diz assim, Deus moeu. Marreta apropriada para ferro. Para ferro. Tem uns, minha irmã, que assim. Então, minha irmã, de um extremo de cristais a um extremo de metais, tem vários tipos aí. Um pouco cristal, um pouco metal. Não é assim, esse é lá, esse lá. Eu me fechei em duas possibilidades. Eu custei, minha irmã, a entender por que os testemunhos entravam por aqui e saíam por aqui, que não era bom ter testemunho. Porque nós temos a mania narcisista de achar feio o que não é espelho. O que não me diz respeito é errado. Isso é um maniqueísmo. O bem é o que está, é o que eu acho que é. O mal é o que o outro faz e acha que é. Não. Nada disso. Então, do contrário, seria o Senhor do bem, né? E isso não é verdade. Então, eu defendo que tem. Olá. Bom dia. Então, é complicado. Olha, veja bem, eu defendo. Deus fala, eu fiz encontro de casais, eu não gostava de crente. Puro preconceito no sentido de conceito prévio. O que eu achava chato era uma representação social que eu tive desde a adolescência. Fui atendendo a um convite de um amigo que eu não podia negar, uma questão social. Saí do encontro de cadastro com Cristo, adivinha como eu saí? Você. Saí melhor ou pior? Muito pior. Saí odiando crente. Eu também pensei. Saí odiando crente.
crente, mas eu não sou senhor da minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha, mesmo que você não queira, se Deus quiser, pouco importa a sua vontade. Glória, eu quero perfeito. Pouco importa a sua vontade. Para obedecer a mulher, teve que trabalhar. Mas não, aí eu vim, E foi expulso de casa. poucos dias depois, Valdir se aprontou com o Rafa, era pequeno, cara, ainda para vir um feriado, disse, a igreja vai funcionar, veio. Eu estava, naquela época, os processos eram físicos, das cadeiras, eu ia levar para casa, tinha curso. Estava na sala trabalhando. Aí Valdir disse, olha, eu e os meninos já estamos prontos. Ela orou e o Senhor disse para ela, vai, vá àquela igreja. Ela levantou e disse assim, vamos à igreja, a gente está indo à igreja, você vai também? Inexplicavelmente, eu disse, pô, eu mandei comer banho e vim. Quando cheguei aqui, o pai de Herói, Salvador, estava falando, já muito frágil. A igreja estava aberta meia porta, nós entramos, tinha um grupo em torno dele, tinha 3 lugares próximos e um distante. Eu que não era uma boa Coca-Cola, sentei no distante. Eu separei do Valdir, os meninos ficaram com o Valdir, e eu longe. Ele falava baixo, eu não ouvi nada. Eu saí diferente, porque Deus falou por um silêncio eloquente, um silêncio que fala. Foi tudo o universo comigo, não sou Caetano Veloso, mas o avesso do avesso do avesso. Que testemunho lindo, irmão. Isso é testemunho. Sim, mas eu falo de testemunho bagaceira. O carro capotou, explodiu no ar, caiu no rio cheio de jacaré. Gente, se o carro capotou, explodiu no ar, caiu no rio cheio de jacaré, o Senhor livrou, glória a Deus, o que Ele faz. Ele faz. A mim, o que eu quero dizer aos irmãos, esses testemunhos não me dizem coisa. E eu os defendo por quê? Porque eu fui aprendendo no dia a dia que não sou eu o Senhor dessas coisas, é Deus. Amém. Então tem que ter os testemunhos. Deus nos fez diferentes. Glória a Deus. Cada um de nós tem uma especialidade própria, Glória a Deus, professor. de que passa por representações sociais, história de vida, modo de pensar. Agora, de tudo isso que somos, se a gente se nós nos colocarmos e nos colocamos aos pés do Senhor, Ele vai mostrando por aqui, via obediência. Vocês têm um testemunho. Eu fui para o último encontro de casais lá de feira. Vou falar. Sabe como? Não vou acreditar. Eu mal cheguei, que nós atrasamos, tinha um compromisso, fui no sábado, de carro. Quando cheguei à tarde, fui direto no encontro, cheguei umas 3 horas. Quando eu cheguei no local que eu ia funcionar, o rapaz me estava te esperando. Vem aqui, agora é sua hora na sala de orações. Literalmente apanhava dente de cachorro. E para ir falar na sala de orações, lá fui eu. Se alguém tem uma Bíblia aí, que fui a minha no carro e deram uma lá. Essa é do pastor, toda grifada, que ideia, acho que vão pensar que eu sou um leitor voraz, toda sublinhada. Aí levei, abri o texto lá e li, e conversamos sobre isso. Bom, eu tive que ir articulando, tateando. Mas é assim, antes de mim, eu cheguei tinha um testemunho muito forte, de adultério, de tudo. Gente, eu não contei nada da minha vida nesse sentido. Eu poderia, com facilidade, esgrimar a minha vida, esgrimar aqui, é no mau sentido que me entrar no meu ser indevidamente. O que eu estou dizendo de testemunho é alguém testemunha em si. Mas tem gente que o que eu acho mais complicado é você esgrimar a sua vida para poder testemunhar. Eu que testemunho. Então, o meu foi exatamente o contrário. Eu falei de algo que já falei por aqui, sobre servir, como me veio à cabeça.
Eu orei, se me veio à cabeça, veio uma origem que devia vir. O que é servir pior vinho? Há um costume da gente piorando. Eu li um texto na festa da Caná, das bodas de Caná, só essa pergunta. Mas vocês deixaram para o final o melhor vinho? O costume é o pior. Aí a partir daí eu fui argumentando que tanto na vida secular quanto na vida religiosa a gente tem um costume, não é que é certo, a paulatinamente ir servindo o pior vinho. Né? Claro que tem os quase santos, como vocês, mas na verdade eu disse lá, eu nunca vi, eu vou me permitir de repetir, eu nunca vi um recém-casado arrotar na frente do outro. Recém-casado não. Mas depois de alguns anos, exceto vocês, aí eu disse, depois de alguns anos, um levanta a perna e arrota na frente do outro. Perna, disse aqui, eu estou arrotar por baixo. Entendeu, não é? É assim. Ou seja, se não tiver cuidado, testemunho está servindo muito a ele, testemunhante, do que uma demonstração do poder de Deus. Glória. É. Essa, olha, vou repetir. Por favor, ao menos por misericórdia, não saiam daqui achando que eu sou contra testemunho. Porque não sou eu. Não é para mim. O que eu estou dizendo é que eu não testemunho, porque Deus ainda não tocou no meu coração para que eu testemunhe. Só isso. Porque, do contrário, começa a ser uma coisa de obediência a mim e não a Deus. Então, o apóstolo, ele enfrentou dificuldade, mas ele obedeceu, ele seguiu. Depois, alguns creem, outros não. Alguns creem, outros não. Minha caríssima, nós somos, a senhora sabe mais do que eu, mais de um. Você sabia que você é mais de um? No sentido pessoal mesmo, secular, você é psicologia, você é sociologia, você é... Dentro disso você tem atividade profissional, você tem atividade de mãe, você tem atividade de esposa, de crente, não tem? Tem. Bom, tem umas pessoas que creem, outros não. Os que creem, uns creem mais facilmente, mais quantitativamente, enfim, tanto em quantidade quanto em qualidade é possível uns crer mais, outros não. Rapaz, disse um amigo meu, primeira vez que minha sobrinha veio à igreja se converteu. Eu disse, não foi o cenário que eu tenho intimidade com ele para dizer isso, o cenário que eu assisti me entristeceu. Ele levantou o braço da sobrinha para aceitar Jesus na igreja. Como disse a Chile, converteu na tora, no apelo do pastor. Aí a esposa dele me disse, eu tinha dito a ele, mas ele entendeu o que falar, ainda bem que ele me tem, por ser juiz aposentado, ele me tem em boas contas. Então ele disse, foi bom o senhor dizer isso para ele. É um problema. Problema às vezes. Aí vem aqui, alguns creem, outros não. Tem parte de nós que fica com o pé atrás. É uma questão de crer. Bom, aí precisamos estudar melhor sobre fé. Crer ou não. Quer ver comigo? Talvez um exemplo. Nós oramos por algo, seja o que for. E aí, às vezes, creio que vocês não, eu sim, às vezes,
eu não fico certo. E fico procurando estratégias humanas, mas claro que uma coisa não exclui a outra, mas praticamente abandonando a questão da fé, ficando com estratégias. Não, descanse. Você pediu ao Senhor. Amém, Jesus. Isso não lhe exclui de participação, mesmo porque todos, se não todos, quase todos, os milagres de Jesus, ele convocou a nossa participação, não foi isso? Jesus poderia, com o Fiat, fazer aparecer pães e peixes alimentar todo mundo, sim. O que é que vocês têm aí? Tem gente que não quer levar os seus poucos peixes, seus poucos pães, para que Deus opere o milagre da multiplicação. Não é verdade? Nós temos lavar o... Tem gente que quer ver, mas não quer passar lama e lavar. Jesus poderia dizer: cure-se. E ele veria, como ele fez com alguns. Levante ânimo. A discípulo fez. Operou milagres assim. Mas em um grande número, nós somos chamados a participar. Porque nos corresponsabiliza. Não é verdade? Olha, então, alguns creem, outros não. O que eu quero dizer é, sosseguemos. Quando alguns que a gente quer tanto que se convertam, inclusive familiares, e ele está resistindo, existe área do nosso ser e não está lá essas Coca-Cola todas também. Então, tranquilo, porque aí, orando e agindo, Deus fará sendo da vontade dele, porque às vezes a gente pensa que é assim, mas Deus decidiu que não será assim. Sério? Eu vi pessoas desesperadas por conta do carro. Não fosse por temor à grosseria, eu diria que o irmão sucesso. A maioria dos irmãos da igreja não tem carro. Né? E nós temos um problema aí, sabe o que é? É um ser relacionado a outros. O que é que eu quero dizer com isso? Ah, eu estou muito mal, por quê? Porque o fulano está melhor do que eu. E não adianta dizer, olha, mas também tem gente que está pior. Não adianta. Quem está melhor, se alguém tiver um mob usado, mas meus amigos têm mob novo. Aí se ele tiver um novo, aí tem. E se chegar um carrão caro, aí ele compra uma Rural Mix, aí manda arrumar toda. Vocês notaram que tem que os ricos gostam de carro velho e arruma toda? Porque é o que os amigos dele não têm. Então, não é. Quando eu olho que eu tinha uma vida que um dia ainda vou comer uma lata com mortadela, aquela quitute que tem uma chavinha, mas se eu comia esse quitute eu não podia. Quando eu comia um quitute quase eu comia a lata toda, até hoje eu sou viciado naquilo. Eu e Gilvan, e o professor Gilvan, e aí colega, aí de quê? De quitute, de massa assim, dois viciados, aí vamos cuidar de não ficar igual a Gilvan, vomitando quitute, pode cuidado não, Paulinho fica me controlando, e aí eu disse, Maurício, depois de velho, eu só sirvo para 4 coisas, aí disse o que é? Primeiro dá topada em batente baixinho. Eu já dou topada em batente baixinho depois de velho. Segundo, você fica importante. Meio dia para comer salada de noite para tomar sopa. Eu não aguento mais. Terceiro, eu vou a uma médica obesa, ela disse, você perder peso. Ela engordou. Aí eu vou a uma magrela. Aí disse, você precisa pegar massa muscular.
Aí depois, o quarto e último, esse é o pior. Eu vou ao culto, ainda que o assunto não seja, o pastor diz assim, o mal está próximo. Quando eu olho para a minha identidade e o meu próximo, claro que vou deprimido para casa depois do culto, com esse mal está próximo. Porque olha, 73 anos, todo domingo eu vivo que o mal está próximo. Ô Senhor, tem misericórdia, prolonga mais uns dias aí. Então, essas coisas. Ora, perseverança e fortalecimento. Encerrando aqui. A gente já viu. Antioquia de hoje era uma cidade importante por vários motivos. Botei entre aspas, porque a importância hoje é diferente. Sério? O que é que a gente pode pensar para as nossas viagens? Vamos ver ali. As viagens, enfim. Para avançar a igreja. Nós temos um problema aqui. A ser pensado. Isso aí não sou eu que vou dizer. Cada um de nós deve meditar sobre isso. É equacionar a correlação, quantidade e qualidade do ministério. Ministério abençoado tem sido um ministério que tem sido visto como um ministério unicamente em quantidade. Crescida em quantidade. O que está a dizer que não deve? Não é isso. Mas perdendo de vista. Existem, olha, não estou proclamando insurreição nenhuma, tá? Existem igrejas, inclusive em nossa cidade, grandes, que começaram a sinalizar uma direção quantitativa. E você vê isso na pregação, falando de política, de justiça. Estou querendo aqui entrar nisso. Outros, um discurso muito mais humano, pregando muito mais questões das estruturas seculares do que pregar a palavra do Senhor. Assista os cultos que vocês vão ver. Pouquíssimo da palavra. E mais do que é isso, do que nos inclui. E a pandemia deixou esse rastro também. Depois veio comigo. Uma coisa terrível para as nossas Antioquias. Está horrível. Depois de nossas viagens, nós não vamos viajar, mas vamos. A gente não vai ao local propriamente dito. Porque naquela época não se comunicava por cartas e muito pouco, como eu disse, e não tinha que se ir ao local. Hoje se volta para as redes sociais o dia todo, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui, lá também havia umas filtragens, aqui mais ainda. As filtragens que vão dizer, que vão nos ouvir. Eu tenho tido repetidamente conversado com amigos, tem um grupo, com 5 crentes, que eu converso com o shopping, eu estou até saindo porque eu estou deseducado com eles, mais do que já sou. E eu digo assim, já estou dizendo assim para ele, olha, isso aí, o problema maior do que você está dizendo não é que é mentira, é que você sabe que é mentira. Nós estamos agora a um passo a mais, não é mais a mentira, é que nós sabemos que é mentira, proclamamos. Isso vem no desvio quantitativo, vem das próprias igrejas. Por fim, nossos percalços, para encerrar, aqui tem um problema. Vocês já ouviram falar em, não sei se é soldado, Deus, alguma coisa assim, da Inglaterra. Tem alguns grupos aí agora proclamando uma santidade terrível, que é tudo mesmo de Jesus. Precisamos estar atentos. Está sendo divulgado. Inclusive com torturas físicas e psicológicas. Dentro da área do subir a montanha. A coisa não está boa. Não estamos bons.
igreja avança. Mas avança em que direção? Né? Esses 3 itens aqui, para que a gente mais pense do que saia daqui sabendo. Aliás, não sairemos sabendo que, né, sempre há o pouco de saber quando Sócrates, encerrando o encerramento agora. Quando Sócrates disse: eu sei que nada sei, você tem que compreender o que ele quer dizer. É aquela correlação que eu fiz no início entre saber e conhecer. Saber de Deus, Satanás sabe. Satanás sabe que Deus existe. Né? Estou indo no pior. Conhecer a Deus. De repente, se a gente não tiver um aprimoramento nesse sentido, a gente vai resvalando para um saber de Deus, para um falar em Deus, mas não conhecer a Deus e falar de Deus. Isso? Eu, no caso, sempre achei que só estava debochando. Como? Debochando. Quem? Sócrates. Sempre achei. Não. Ele afirmava assim, ele estava afirmando que realmente... Você não leu Sócrates? Não. Então você sabe de Sócrates, mas não conhece Sócrates. Porque ele parece mesmo, porque o método dele é que leva a isso. Porque veja bem, as coisas, Aristóteles, só para perguntar, Aristóteles trouxe 5 pontos para o conhecimento, como referência, não escola. Aristóteles chama de ontologia. O que é? O que é isso? O que é Deus? Porque se eu não souber o que é Deus, ou tiver uma noção do que é Deus, eu vou achar, por exemplo, que uma vaca é Deus. Tem quem ache. Ou então eu vou achar, ainda que eu não ache, me comporto como se a terra é Deus. Tem uma aura mesmo, santidade. O pastor é Deus. Me comporto, me desespero que não perco meu carro, como se fosse Deus. Isso é ontologia. Glória a Deus. Depois, aqui é o que é. Certo? Depois tem como é. Metodologia. Aqui, Sócrates é o método maiêutico. O que é isso? Ele vai lhe indagando e você vai respondendo e concluindo que está errado. Quando chegava a estar errado, ele enviesava agora as indagações e você começava a responder perguntas dele, e aquilo que você concluiu que estava errado, você chega à conclusão que estava certo. Então, ele relativizou. Por isso que parece deboche. Minha irmã, as coisas dos seres humanos, só dos seres humanos, são relativas. As coisas de Deus é que são perfeitas e completas. Se nós formos por nós mesmos, nós não passaremos do que é relativo. Nada é, tudo sendo. Entendeu o que Sócrates está querendo dizer? Ou seja, não. Depois, que é como é? É porque é. Porque é. Isso aqui é um termozinho que eu esqueci agora. Que os médicos usam. Você está com febre, vai operar, ele dá o remédio para passar febre. Você vai a outro médico, ele faz exame, você não foi que causou febre. Diagnóstico. Não, tem um nome técnico da filosofia que eu esqueci agora. Desculpa. O que é? Por que é, irmão? Nós estamos aqui. O que é? Depois, para o que é? Isso aqui eu lembrei. Isso aqui é teleologia.
que é que nós estamos aqui? É para dizer, poxa, fulano deveria estar aqui para ouvir isso. Não é. Não é. Então, para que é? Aqui, esse último aqui, encerrar o encerramento, já 20 vezes, é um problema aqui. É que aqui, duas questões que problematizam. É o problema. Aqui se subdivide em sanção e consciência. Enquanto infantis na fé, e em certo sentido todos nós somos, estamos aqui temendo o castigo do inferno, a sanção. E em algumas coisas não. Porque nós somos um cipoal de condições, então algumas condições, diferentemente uns dos outros, já temos consciência, outros não. E enquanto não temos consciência, impõe-se a ideia de sanção para que nós amadureçamos. Porque as crianças você trata com a hipótese da sanção para que ele amadureça e aprenda a fazer o bem e remover o mal de sua vida, não é isso? Mesma coisa conosco. Deus faz a mesma coisa conosco. Quer ver? Minha irmã, você pode me fazer um favor? Pode abrir em Romanos 13. Versículo 5, vejam bem, meus irmãos. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Pronto. Então, a autoridade terrena também, mas aí a autoridade pode ser a autoridade de Deus, não somente por causa do castigo, não exclui o castigo, mas sobretudo pela consciência. Crente amadurecido, você sabe o que isso é problemático? Porque o crente infantil, eu por exemplo, aquilo que eu intuo que não vai me impedir de ir para o céu, eu costumo fazer. Fofoca, né? Inveja, avareza, mas isso é questão de conformação do meu próprio ser, e se não impossibilita, dificulta muito o meu processo de santificação. Já pensou eu pensando mal das irmãs e dos irmãos? Porque eu estou com olhos na sanção. Aquilo que nas igrejas intuem que não tem sanção, qual a sanção? Espiritualmente o céu. Na terra, exclusão do rol de membro da igreja, aqui nós intuímos é para nos amadurecer no que nós somos crianças. Querem ver um exemplo? Alguém que precisa de uma lei, pergunta retórica, todo mundo sabe que precisa. Uma lei para que a gente diga que quem deu surra na própria mãe vai ser preso, não precisa. O exemplo até nos incomoda, a sua minha mãe, até o exemplo que eu usei, incomodativo, não precisa. Tem coisas para da gente que a gente já está aqui, já tem consciência, mas tem coisas que não. É necessário, nisso aqui que nós somos infantis. É um problema que nós temos que nos autoanalisar. E naquilo em que formos crianças, duas opções: agir para evitar, dentro da área do vigiar, não só vigiar, hipoteticamente, evitar. Quem é adúltero, evite ficar com inimigo com mulheres. Aquilo que tem problema nas contas, evite ir lá ver os preços do Black Friday. Mas você vai sentar um cacete no cartão, vai ser ou do seu marido ou dos dois. E por aí vai. Aquilo que gosta de confusão, meu amigo, evite se meter em problema. Esse é o vigiar, fazendo e mais coisas que nem assim a gente consegue. O Santo Espírito de Deus vai dar força para
Se não, imediatamente, paulatinamente, já aconteceu comigo várias coisas que participei, viu, minha irmã, de minha vida, porque eu fui para a oração. O Senhor dá força para isso. Muitos eu já me libertei e muitos têm para me libertar. Aí eu tenho consciência. Aí, meu irmão, consciência é o que o texto diz. Crente consciente não peca temendo castigo, deixa de pecar porque sabe e tem consciência que não deve fazê-lo. Aí, meu irmão, ainda que digam, ainda que minimize, subestime questões como fofoca, não sei o quê, aí tem uns que são naturalistas. O ser humano é assim mesmo. O ser humano. Não, isso é questão de educação. No nosso caso, é educação cristã. Tem dito. Vamos embora. E hoje, agora está bom de dar essa aula dia de sábado, né? Vai pegar à tarde. Tem um curso aí, viu? Eu não me lembro a data. Que é filosofia da tarde inteira. Não, tem um curso já. 2 sábados à tarde, você já deve ter ouvido falar. Quem não sabe, procure. É um curso de orientação bíblica. Tem um sábado, é de 15 em 15. E no mês de setembro eu vou dirigir 2 sábados à tarde, ética cristã. Qual é o sábado? Eu não me lembro. Estou em casa. Pega. Mas eu mando para a Devana, passa para vocês. É sábado à tarde lá no Centro de Cultura. 2 dias de sábado. Os A horários. minha disciplina será ética cristã. Vamos orar. Vem, professor. Bora, professor, tirar foto. Bora, vamos orar e encerrar. É aqui. Tirando foto comigo, aquele cantor debochado Falcão vai dizer: ô professor feio. Senhor, graças te damos, Senhor, por esse momento que aqui tivemos, pela tua palavra, pelo debate de ideias, Senhor Deus, que tudo aquilo que ouvimos aqui, Senhor Deus, sirva para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, Senhor, e o nosso despertar de buscar o conhecimento verdadeiro do Senhor, e não apenas o saber, mas o conhecer para praticar aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.